Olá, bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de Paradigmas de Programação. E no vídeo anterior a gente falou um pouquinho sobre o que são linguagens de programação e o que seriam paradigmas de programação. Hoje a gente vai mostrar alguns outros conceitos importantes também e por que a gente deve estudar esses conceitos de linguagem de programação. Então, eu coloquei aqui que nem só de paradigmas vivem as linguagens, né? Por quê? Para vocês terem uma ideia, eu fui lá na Wikipedia e peguei, né, da Wikipedia em inglês, né, que ela é um pouco mais completa, peguei lá o primeiro parágrafo de cada uma das linguagens, né? E aí, esses parágrafos têm bastante informações desde que a gente conheça esses conceitos, né? Por exemplo, aqui ele destaca, por exemplo, que a linguagem C é uma linguagem de propósito geral, né? A gente sabe que tem linguagens, por exemplo, como R, que o uso mais específico para análise estatística, né? É uma linguagem de programação imperativa, né? E suporta programação estruturada. Então você tem que entender o que seriam linguagens que não são linguagens imperativas, né? O que seria programação estruturada? Então, é uma linguagem que o escopo de variável é léxico, tem suporte à recursão, o tipo é estático, né? Então, ele provê construções que sejam fáceis a gente acessar, né, instruções de máquina, né? Então, você consegue, dentro de um programa em C, comunicar mais facilmente com o assembly, né? Então, isso facilita a utilização dessa linguagem em sistemas operacionais, né? Então, destaque aqui, por exemplo, na parte de sistemas operacionais e também para sistemas embarcados, né? O JavaScript, observe que ele destaca aqui que é uma linguagem de alto nível, né? É uma linguagem dinâmica. O que seria dinâmica, né? Fracamente tipado, prototype based. O que significa isso? Prototype based e multiparadigma. Então, aqui tem bastante coisas que ajudam a gente a entender a linguagem e saber utilizar. Um outro exemplo de uma linguagem prototype based, por exemplo, é Lua. E eu comecei a explorar mais Lua do que JavaScript no início. Então, quando eu fui para JavaScript, eu vi que tinha bastante coisas ali que parecia com Lua, mesmo que a sintaxe das duas linguagens seja distinta, né? A linguagem Python, por exemplo, aqui destaca também que ela é uma linguagem de propósito geral. Então, destaca essa questão da legibilidade, né, da linguagem. Provê programas mais claros, né? E destaca outras características aqui. Ela suporta múltiplos paradigmas, inclui orientação a objeto, programação imperativa, funcional, procedural. Tem, hoje em dia, um grande conjunto, né, de bibliotecas. Java, né? Java, observe que Java já não é prototype based. Java é uma linguagem class based. Eita. É uma linguagem class based. E aqui eles destacam uma outra característica na época, né? Que por ela utilizar uma máquina virtual, né? Uma grande característica dela era escreva apenas uma única vez e rode em qualquer lugar. Então o programa Java ele roda no Linux, no Windows, no Mac, da mesma forma. A linguagem Dart, né, então está destacando essa questão de class define, object orientation, garbage collector, né, suporta interfaces, mixins, classes abstratas, static type, stone type. Então tem um monte de características aqui que tem significado desde que você conheça esses conceitos. Então você lendo o primeiro parágrafo da linguagem, desde que você tem uma base com relação a conceitos, você já sabe como que você vai utilizar aquela linguagem. Haskell, né, que é uma linguagem que eu gosto bastante. É uma linguagem estaticamente tipada, puramente funcional, tem inferência de tipos, ela tem avaliação preguiçosa, então tudo isso tem bastante significado, né? Type class garante segurança, né? Type safe operator, tem sobrecarga, né?
Então, vários elementos importantes aqui. Então, quando a gente começa a utilizar uma linguagem, a gente pode se basear nesses conceitos para saber como que você utiliza da melhor forma aquela linguagem. Então, a gente pode perguntar sobre o sistema de tipos, que é algo que eu acho bastante importante, que impacta bastante na forma da gente utilizar aquela linguagem. Por exemplo, o sistema de tipo é estático, é dinâmico, essa linguagem tem inferência de tipos, quais os paradigmas de programação que ela suporta, ela é class-based, ela é prototype-based, ela suporta casamento de padrões, funções nessa linguagem são valores de primeira classe. Então, tudo são perguntas que você pode fazer ao encontrar uma nova linguagem, começar a aprender uma nova linguagem. Então, aqui do próprio livro do Sebesta, que é uma das referências que a gente utiliza, de conceito de linguagem de programação, ele destaca, né? E, por exemplo, a capacidade aumentada para expressar ideias, desde que você conheça outras linguagens e outros paradigmas, você pode até trazer algumas boas práticas, algumas formas de desenvolver em uma determinada linguagem para uma outra linguagem. Você consegue, de fato, escolher uma linguagem de forma mais embasada, não apenas porque é a única linguagem que você conhece. Habilidade aumentada para aprender novas linguagens, isso aqui, pessoal, é fato. Vocês realmente, à medida que vocês vão conhecendo linguagens e de paradigmas diferentes, com conceitos diferentes, você começa a ter uma facilidade muito grande, né? Então, o que você levaria talvez aí meses, né, para aprender uma linguagem, utilizar de forma interessante, você com semanas, 2 semanas, você já está utilizando bem uma nova linguagem que você esteja trabalhando, desde que você está pegando 2 semanas realmente usando, estudando e experimentando, né? Não 2 semanas olhando um dia e outro dia não, né? Melhor uso das linguagens já conhecidas, né? Então você, à medida que você vai aprendendo, você talvez alguns recursos que você nem sabia que existia, como que usava, você passa a usar melhor aqueles recursos. A própria linguagem JavaScript, ela passou anos sem ser bem utilizada. Então, depois dos anos 2000, né, que as pessoas começaram a explorar melhor uma característica dela, que é tratar as funções como valores de primeira classe. Então começaram a usar ela mais com essa característica funcional, né, depois dos anos 2000, e até hoje ainda está nesse processo. Então, hoje em dia tem outros recursos que facilitam mais usar esse recurso, né, já que as pessoas começaram a utilizar. E o avanço geral da computação, né, por exemplo, caso você vá além, né, e estude realmente o conceito de linguagem de programação como uma área de pesquisa. Então aqui a gente conclui. No próximo vídeo a gente fala um pouquinho sobre a disciplina em si.